Projeto de Lei Ordinária número 5, 207, 2020, iniciativa vereador professor Euler, dispõe sobre as regras para a constituição e normas gerais de funcionamento de ambiente regulatório experimental no município de Curitiba. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, número 10.415, de 23 de 12 de 2020, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, número 10.637, de 16 de 11 de 2001, emendas modificativas 3417 de 2024, 3485 de 2021, aditivas 326 de 2024, 3221 de 2022, votação global e simbólica, aprovação maioria simples. Primeiro turno, senhor presidente. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido está inscrito para discutir o autor do projeto, vereador professor Euler. Antes, porém, havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se pode ser analisado nesta sessão. Em votação, favorável para a comissão, aprovado. Vereador professor Euler, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores da Casa, pessoas que nos acompanham também pela internet. Depois de um longo período, né, esse é um projeto que foi protocolado em dezembro de 2020, então, cerca aí de 3 anos e meio depois, o projeto volta ao plenário, ele que já havia sido colocado aqui para discussão, mas no momento em que foi colocado, achei melhor pedir o adiamento, porque ainda não estava maduro o suficiente para votação. Depois disso, solicitei várias postergações, novamente, para que houvesse o entendimento em torno do projeto e hoje ele pudesse vir a plenário com uma maior probabilidade de aprovação. Trata-se do projeto que institui em Curitiba o chamado sandbox regulatório. E antes de abordar o projeto em si, acho que é importante fazer um esclarecimento do que é o sandbox, por ser um tema bastante técnico dentro da área da inovação. E aí eu já quero agradecer a presença aqui do Tiago Marcelino, que todos aqui da casa conhecem, filho do saudoso Jairo Marcelino. E o Tiago hoje é coordenador de transformação digital dentro da Secretaria de Estado de Inovação. É um grande entendedor do tema inovação, do assunto também sandbox regulatório, e fez questão de estar aqui hoje para prestigiar a discussão relativa a esse projeto de lei. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que é sandbox regulatório, porque é um termo que não é tão conhecido assim, então vale aqui algum comentário a respeito. A ideia do sandbox regulatório no Brasil, pelo menos, na verdade ele surge na Inglaterra, mas a ideia no Brasil surgiu basicamente com o Banco Central. A partir de um certo momento, o Banco Central começou a receber a solicitação de algumas fintechs, empresas financeiras na área de tecnologia, para que elas pudessem operar no nosso sistema financeiro. Só que o Banco Central pegou o que essas fintechs faziam e falou, e agora? O que eu faço com essas empresas que são absolutamente inovadoras? Como é que eu vou regulamentar a atividade delas se eu nem conheço direito o que essas empresas efetivamente fazem e o que os produtos e serviços delas vão acabar proporcionando à sociedade? Aí o Banco Central teve uma brilhante ideia. Ele falou assim, vamos dar a chance dessas empresas começarem a atuar. Vamos criar um ambiente com regras diferenciadas para que essas empresas possam mostrar o que fazem. E essas regras diferenciadas podem ser quanto à legislação, podem ser quanto à tributação dessas empresas, quanto a por exemplo, alvará e liberações. Ou seja, você pode criar regras diferenciadas nos mais diversos sentidos, permitindo que empresas, especialmente da área da inovação, possam começar a mostrar os seus produtos, testar os seus produtos no ambiente real, e aí, depois disso, depois que se entende como é que aquele produto ou serviço funciona, aí sim
ter alguma legislação concernente, alguma legislação que regule o funcionamento daquela empresa. E o Banco Central fez isso com algumas fintechs, né? Permitiu que elas atuassem ainda de forma incipiente, né? Para mostrar de início qual era a atividade delas, que benefícios elas traziam à sociedade, qual o impacto financeiro que elas teriam na vida das pessoas como um todo. E com isso, o Banco Central, então, não matou, isso é o mais importante, ele não matou já de início a inovação. O Tiago está aqui, conhece bem da área de inovação, sabe que muitas empresas nesse ramo, as chamadas startups, começam a atuar, e aí são tantas as regras, às vezes exigidas por início das atividades, que a empresa não sobrevive. Porque ela tem que tirar uma licença, ela tem que tirar um alvará, ela tem que pagar determinado imposto, e ela está, às vezes, em fase ainda de desenvolvimento do produto. O produto nem foi lançado, a empresa nem tem receita, ela está simplesmente em período de investimento, testes, validação do modelo, e, de repente, a empresa encontra tantas dificuldades no poder público, que a empresa fala, sabe o negócio, eu vou desistir, eu vou largar aqui o meu projeto, e vou fazer outra coisa da vida. E você mata a inovação, você acaba com o sonho do empreendedor e acaba também com a possibilidade de que aquilo se tornasse futuramente um ótimo negócio, não só para o empreendedor, mas para a cidade, para o Estado e para o país. A ideia do Sandbox, então, surgiu exatamente para isso, para que se crie um ambiente, e quando a gente fala em ambiente, não é local, o ambiente é todo um contexto, né? Um ambiente que permita o teste, em ambiente, obviamente, controlado, mas o teste de produtos e serviços de empresas que atuam na área da inovação. Para que essas empresas mostrem o que o produto e serviço delas é capaz de fazer, para que elas tenham noção de como é que a sociedade, como é que a população aceita ou não esses produtos, e se tem que, às vezes, como eles falam na inovação, pivotar o projeto, né? Você está indo para um lado, você percebe que aquele lado não é o ideal e você tem que mudar a rota, corrigir rumos para melhorar aquilo que você pensava inicialmente. Mas, por outro lado, para permitir também que o poder público entenda o que é aquele serviço ou produto e depois possa ter uma regulamentação adequada com aquele produto ou serviço entrando nas regras gerais que todas as outras empresas obedecem. O Sandbox regulatório, ele estabelece um prazo para que essa empresa faça os seus testes, apresente seu produto e possa validá-lo no mercado. Então, não é uma coisa indefinida, não. É um ambiente controlado, seja geograficamente, seja pelo setor que você deseja explorar, mas seja também na questão temporal. Então, existem regras, não é uma coisa absolutamente solta e que cada empreendedor faz o que quer. Mas é um ambiente, de certa forma, facilitador, um ambiente que alavanca a inovação. Isso que parece algo absolutamente novo, né? Na verdade, se a gente for pensar, já é feito no Brasil há muito tempo, só que num setor que não é o setor da inovação. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores e senhoras do que é o Sandbox na prática, com algo que todo mundo aqui conhece. Quando a gente pensa em qualquer empresa do Brasil, e essa empresa vai contratar um funcionário, esse funcionário que é contratado, ele passa por um período de experiência. É o chamado contrato de experiência. Cara, o contrato de experiência é um típico exemplo de sandbox regulatório, porque é um contrato que ele tem regras diferenciadas para fazer uma experimentação. Por exemplo, o contrato de experiência ele tem a duração de 45 dias, prorrogáveis por mais 45. Se nesse período de experiência o empreendedor, o empregador, achar que aquele funcionário contratado não cumpriu aquilo que era desejável, se ele demitir esse funcionário durante o período de experiência, ele não tem que recolher, por exemplo, a multa do fundo de garantia. Nesse período de experiência, se ele fizer a demissão do funcionário, não tem que ser dado aviso prévio. Coisas que durante o contrato normal de trabalho fazem parte da legislação trabalhista. No contrato normal de trabalho, tem que pagar a multa do fundo de garantia, você tem que conceder o chamado... fugiu a palavra, acabei de falar. Os 30 dias que o funcionário tem
O aviso prévio, obrigado, Diego Kuzma. O aviso prévio. Então, esse é o contrato normal de trabalho. Mas no período experimental, chamado contrato de experiência, as regras são diferentes, flexibilizadas, justamente para que se possa fazer a experiência com esse funcionário, sem, talvez, prejudicar também a empresa, caso aquele funcionário não seja aquilo que a empresa esperava. Então, essa é uma ideia que já ocorre no Brasil há muito tempo, dentro da legislação trabalhista, e que é exatamente uma ideia de sandbox regulatório, né? Um ambiente experimental permitindo ali que você compreenda melhor aquele contexto, no caso ali, descobrindo se o funcionário cumpre os requisitos ou não que você desejava para a tua empresa. Assim como se faz num contrato de trabalho, é absolutamente possível se fazer também quando se pensa num produto ou serviço inovador e para o qual ainda não se conhece exatamente tudo que ele é capaz de oferecer à sociedade e tudo aquilo que ele vai representar também para a empresa que está lançando o produto. Então, nada melhor que você possibilitar testes em que o empreendedor tenha regras diferenciadas e que possa ali desenvolver melhor as suas atividades, sem haver o risco de matar a inovação já de cara, já no início, que muitas vezes é o que acontece pela rigidez de regras e exigências que são feitas a quaisquer empresas. Eu fiz uma rápida apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo ir passando aqui. É isso aí. Então, o Sandbox ali é uma plataforma de testes onde as aplicações podem ser alteradas sem interferir no meio de produção. Objetivos principais do Sandbox, e isso consta do projeto de lei, né? Olha lá como é importante, fomentar e apoiar a inovação tecnológica ou não, porque tem muita gente que acaba pensando que inovação sempre tem que envolver alta tecnologia. Isso não é verdade, né? Lógico que é muito comum que a tecnologia de ponta esteja envolvida aí no trabalho de startups, em empresas da área de inovação, mas isso, na verdade, não é uma exigência, né? Você pode ter inovação que não precisa nem ser em serviços ou produtos. Inovação, muitas vezes, é algo que está no processo. Você altera um processo com algo absolutamente inovador e isso faz você ganhar eficiência e eficácia dentro de uma empresa. Então, tecnologia é algo que, às vezes, vem embarcado, mas não necessariamente. Incentivar empresas a realizar investimentos em pesquisa científica, tecnológica e de inovação. É óbvio que isso é desejável para o nosso município, né? Espera-se que quanto mais empresas possam vir para cá, para desenvolver tecnologia, a pesquisa científica em nossa cidade, claro que isso vai acabar gerando emprego, rendas e, inclusive, impostos futuros para o nosso município, arrecadação. Eu coloquei uma breve linha do tempo do Sandbox regulatório em relação a meu projeto de lei, né? Ele foi protocolado lá em 23 de dezembro de 2020, como eu falei, cerca de 3 anos e meio atrás. E, naquela ocasião, de imediato, quando eu protocolei aqui, eu levei esse projeto de lei para o governo do Estado. À época, quem era o chefe da Casa Civil era o Guto Silva, que eu particularmente considero uma das mentes mais brilhantes do governo do Estado. É uma pessoa com formação na área da administração, da gestão, e uma pessoa que tem um olhar voltado, né, para as coisas inovadoras e para a produtividade. Levei lá para o Guto Silva, ele gostou, para ele era uma novidade também, na época, a ideia de sandbox era algo que não havia em local nenhum do Brasil, pelo menos em casas legislativas, ele gostou da ideia, e falou, vamos tocar isso em frente no Paraná. Falou, procura algum deputado estadual, apresenta o projeto para que ele protocole na Assembleia Legislativa. Na época, eu falei para facilitar o trâmite, falei com o líder do governador na Assembleia, que era o Hussein Bakri. Hussein também gostou do projeto, apresentou o projeto na LEP e lá, muito rapidamente, já foi transformado em lei. Já o protocolo do projeto foi em 27 de abril de 2021 e já em 6 de outubro de 2021, o Paraná passou a ter uma lei do sandbox regulatório. Aqui na Câmara Municipal, o meu projeto acabou passando por todas as comissões, como tem que ser, recebeu diversos pedidos de vistas, o que eu acho ótimo, né, porque é um tempo de maturação do projeto,
Mas, nesse meio tempo, diversas outras cidades do Brasil acabaram apresentando projeto de lei de sandbox regulatório e aprovando. É o caso de Campo Grande, Ponta Grossa, Porto Alegre, Blumenau, São Paulo e, na verdade, aqui no Paraná, estava falando hoje com o Tiago, ele falou que diversas cidades no interior do Paraná pegaram o meu projeto de lei, e eu fico muito feliz com isso. Eu não sei, não, copiaram. Não, eu quero mais é que, quando tem uma coisa que eu considero que é legal, que vai trazer benefício às outras cidades, eu quero mais é que vereadores de outros locais utilizem. Não vou nem usar a palavra copinha, eu quero que utilizem de verdade para expandir isso o máximo possível. Em 2022, quando eu estava lá na feira, em Barcelona, na Smart Cities, eu tive a oportunidade de conversar com diversos vereadores de outras cidades que também estavam lá, diversos prefeitos também de outras cidades, e, na ocasião, apresentei o projeto de lei de sandbox regulatório para ele, e, se não todos, muitos também levaram para suas cidades, em especial em Santa Catarina, o projeto de lei, e já conseguiram aprovação rapidamente e transformar em lei. Em 2020, ou melhor, 2020 eu protocolei o projeto em dezembro. Em 2021, a presidente da Agência Curitiba de Inovação era a Cris Alessi. Então, fiz questão absoluta de submeter a presidente, que também era presidente do Conselho Municipal de Inovação, eu enviei para ela esse projeto de lei e o outro também da Política Municipal de Dados Abertos, que também já está pronto para votação. Encaminhei esses dois projetos para avaliação do Conselho e para avaliação pessoal e da equipe dela também, como presidente da Agência Curitiba de Inovação. E, na ocasião, a Cris Alessi manifestou que realmente era favorável ao tema, ela que é da área de inovação, conhece bastante do assunto. Ela falou, não, isso aqui é uma coisa importante para Curitiba, vamos dar um jeito de levar adiante. Mas, enquanto isso, o projeto tramitava aqui na casa e, em dezembro de 2021, a Prefeitura anunciou um decreto sobre sandbox regulatório. Na época, eu fiquei chateado, falei, puxa vida, tem um projeto de lei meu tramitando e acabaram fazendo um decreto. Mas, de 2021 para cá, eu fui conversando com algumas pessoas, amadurecendo a ideia e finalmente, agora há pouco tempo, numa conversa muito boa com Dario Paixão, que é o presidente da Agência Curitiba de Inovação atualmente, e agora secretário, né, Tico? Secretário de Inteligência Artificial, não sei o nome inteiro da secretaria, o Dario Paixão, que é um especialista também na área, ele falou, Euler, vamos entender melhor o que é teu projeto de lei, porque eu gosto do tema, acho que é um tema importante para a nossa cidade. Veja que a época, inclusive, que eu fiz essa apresentação, Curitiba estava sendo considerada a cidade mais inteligente e conectada do Brasil. Não havia ainda saído aquela premiação, considerando a cidade mais inteligente do mundo. E levando esse tema ao Dario Paixão, ele compreendeu algo que eu acho importante mencionar hoje aqui, em especial para a liderança do governo. Se nós tivermos só o decreto do sandbox regulatório, e eu entendo que a Prefeitura fez o decreto com a melhor das intenções, querendo que essa modernidade chegasse também o mais rapidamente ao nosso município, e a gente sabe que decreto o decreto ele não tem tramitação, é basicamente a confecção do decreto e a sua publicação. A lei não, ela passa aqui, como tem que ser democraticamente, por diversas avaliações, até chegar em plenário e ser aprovada ou rejeitada. Então, a Prefeitura fez o decreto do sandbox regulatório, mas o decreto ele tem, na verdade, uma característica diferente. O decreto ele serve mais para regulamentar uma lei sobre determinado tema, do que para implantar aquele tema em si na cidade. Eu conversei, então, com o Dario nesse sentido. Falei, Dario, só com decreto o sandbox vai ficar com apenas um nome na cidade de Curitiba. Vai ser simplesmente algo que Curitiba vai poder falar que possui, mas que, na verdade, não tem uma eficácia. Na prática, acaba não tendo nenhum efeito benéfico à sociedade.
Comentei com ele o seguinte, é importante que a gente tenha uma lei, por dois motivos. Primeiro, que a lei é algo que tem maior durabilidade, maior segurança, né? Entra governo, sai governo, a lei permanece, a não ser que todo o parlamento concorde que aquela lei não serve mais e que deva ser revogada. Decreto é algo que, entrando um outro prefeito, ele pode não concordar com o prefeito anterior e simplesmente acabar com a validade daquele decreto sem ter que passar por uma consulta legislativa à Câmara Municipal. Então, primeiro, para a gente ter isso como um programa de Estado e não um projeto de governo, é importante que a gente tenha a lei sobre o sandbox regulatório. Esse é um ponto importante. Mas o segundo ponto é o seguinte, se a gente não tiver a lei e for direto para o decreto só estabelece a existência do sandbox, mas não faz com que ele na prática aconteça. Então, era importante inverter essa lógica. A gente ter a lei, que é o que eu proponho hoje, e aí, em seguida, a prefeitura que vai regulamentar essa lei com aquilo que for de interesse da prefeitura. E aí que está a beleza, estava conversando ontem com a professora Josete, aí é que está a beleza do decreto, e cada um cumpre a sua função. O decreto ele pode ser alterado todos os anos, de acordo com a vontade da prefeitura naquele momento. A vontade em que sentido? Vamos imaginar, por exemplo, a época de pandemia. A prefeitura, naquele momento, já houvesse a lei do sandbox regulatória, a prefeitura, naquele momento, preocupada, obviamente, com a saúde das pessoas, preocupada com a pandemia, ela poderia criar um projeto, ou melhor, um decreto específico para a lei do sandbox regulatório, estimulando o chamamento de empresas da área de inovação para desenvolverem soluções na área da saúde, em especial voltado para o Covid. Né? E aí ela ia criar regras diferenciadas para essas empresas poderem operar, apresentar e testar as suas soluções e talvez tivesse saído aqui de Curitiba algumas ideias que pudessem ser utilizadas não só aqui, mas no Brasil inteiro. Mas aí, passada a pandemia, no ano seguinte a prefeitura poderia ver a necessidade, por exemplo, de estimular a área educacional. Falou, olha, na pandemia nós tivemos um baixo rendimento escolar dos nossos alunos, agora está na hora de recuperar o aprendizado desses alunos. Eu quero estimular a inovação na área da educação, visando justamente a melhorar o nível cognitivo dos alunos, a qualidade do aprendizado deles. E aí ela podia criar um novo decreto, substituindo o anterior, mas ainda sobre a mesma lei. E nesse novo decreto ela criar um edital de chamamento para empresas inovadoras da área educacional e que pudessem desenvolver soluções para recuperar o aprendizado dos alunos dentro de um ambiente experimental que seria o sandbox regulatório. E assim a prefeitura pode fazer ano após ano, estimulando áreas diferentes da inovação. Ou, se a prefeitura considerar que não precisa ser um decreto temático, a cada ano uma nova área estimulada. Eu quero fazer um sandbox mais aberto. Eu quero chamar, por exemplo, e aí é uma determinação que vai estar em decreto, eu quero chamar 100 empresas, eu vou abrir a possibilidade para até 100 empresas participarem do edital de sandbox regulatório. E essas empresas podem ser das mais variadas áreas. Aí a prefeitura cria no decreto as regras específicas para aquilo que ela deseja naquele momento. Então, lei e decreto cumprem funções diferentes. A lei estabelece a existência no município do chamado sandbox regulatório, a possibilidade das empresas testarem os seus produtos num ambiente diferenciado, facilitado e que apoia a inovação. E o decreto depois vem fazer uma espécie de chamamento àquelas empresas da área de inovação que desejam participar do sandbox regulatório. Eu estou dando aqui uma ideia do que seria a possibilidade de decreto. Isso é algo posterior, é algo que a prefeitura, com seus técnicos competentes da área da inovação, vai estabelecer de acordo com aquilo que é bom para o nosso município. E o que é bom para Curitiba pode não ser bom para outra cidade. Então, que cada cidade faça o seu decreto relacionado à lei
de sandbox regulatório que lá existe. Mas antes, é importante ter a lei. Antes, é importante que a gente tenha ali algo que estabelece juridicamente, né, juridicamente a existência desse ambiente diferenciado, controlado, para que as empresas na área de inovação possam testar, validar seus produtos e ver como é que esses produtos efetivamente funcionam perante toda a sociedade. Bom, eu não dei uma olhada aqui. Temos a parte, sim, Temos a vereador parte? professor Euler. Deixa eu Vereadora ver aqui. professora Josete. Então, já concedo de imediato a parte à professora Josete. Antes, eu queria parabenizar a Josete, que propôs algumas emendas ao projeto. E já vou até fazer um comentário, professora. A professora Josete tinha colocado uma emenda em que ela falava que as empresas que participariam do Sandbox, elas teriam que ser empresas de Curitiba. E, lógico, eu entendi a intenção da professora, que era, vamos assim, estimular as empresas daqui para deixar, vamos dizer, dentro da nossa cidade, os recursos provenientes disso. Mas eu expliquei para a professora, ela compreendeu, agradeço pela gentileza, que quando a gente pensa em inovação e tecnologia, não existem fronteiras. Aquilo que acontece no mundo inteiro pode ser aproveitado em Curitiba, o que acontece em outras cidades do Brasil também pode vir para cá e gerar recursos aqui também. Então, às vezes, uma empresa não tem sede em Curitiba, mas ela quer fazer seus testes aqui e, em dando certo, depois estabelecer sede no nosso município e gerar emprego, renda e recursos para a nossa cidade. Então, gentilmente, a professora entendeu e alterou a emenda, mas agradeço também que a emenda, do jeito que ficou, contribui para o projeto da sociedade em todos os sentidos. Então, agradeço a professora Josete por ter estudado o projeto. Ninguém faz uma emenda assim, sem ter se aprofundado no tema. Agradeço por ter estudado e contribuído para a melhoria do projeto. Obrigada, vereador. Inicialmente, parabenizá-lo pela iniciativa. Nós sabemos da importância, né, de buscarmos cada vez mais a inovação e a garantia de instrumentos, enfim, de programas que ajudem, inclusive, né, na gestão da cidade. Então, nesse sentido que nós buscamos estudar o projeto e apresentamos algumas emendas agora em conjunto, né, vereador? E dizer que o diálogo ele sempre é muito importante. Nós debatemos a nossa proposta inicial e realmente entendemos que estava correta a questão de não se exigir a sede das empresas, né, que elas tivessem sede em Curitiba, mas parte da emenda foi debatida também, entendemos em conjunto que seria importante manter. Então, seria isso. Daí, na sequência, vou encaminhar, né, as emendas para que todos e todas possam analisar, né, com mais cuidado. Então, seria isso. Obrigada pela parte. Eu que agradeço, vereadora. Então, eu não vou nem discutir as emendas, deixo para o encaminhamento da senhora, que foi a verdadeira autora das emendas, eu só assinei em conjunto depois. Eu preciso fazer um agradecimento, então, à vereadora professora Josete, que ajudou a melhorar o projeto, e quero agradecer o Dario Paixão, que teve a sensibilidade e também o trabalho de analisar o projeto, ele que percebeu que essa questão de que se o projeto ficasse limitado a empresas de Curitiba, isso poderia limitar o projeto. Então, agradeço o Dario por ter feito a sugestão dessa correção na emenda, e agradeço inicialmente o prefeito Rafael Greca. Fui conversar com ele a respeito desse projeto, e foi: Euler, tem meu aval, pode conversar com o Dario Paixão, se ele concordar com o que o projeto diz, vocês podem tocar em frente. Temos a parte ainda. Temos a parte, vereadora Indiara Barbosa. A parte, a Indiara Barbosa, eu aguardo a inscrição, Tico.
Obrigada, vereador professor Euler. Parabenizo o senhor por ter conseguido trazer esse projeto para o plenário agora, né, depois de todas as conversas, como o senhor já demonstrou aí extensivamente. É uma pauta muito importante para a cidade, eu acredito nesse projeto, e desde que nós entramos aqui na Câmara, nós acompanhamos a tramitação dele, justamente porque nós defendemos bastante a questão da inovação, do empreendedorismo, e esse projeto traz flexibilidade para a inovação na nossa cidade, como já foi detalhado, né? Muito importante para essas empresas que têm ideias inovadoras, que têm negócios que não existiam e que os jovens, as pessoas inventam e que podem virar realidade, que podem mudar a nossa sociedade, como a gente está vendo aí, né, diversos aplicativos, startups, empresas novas que realmente mudam o mundo, né? Então, é muito importante esse projeto. Professor Euler, desculpe, vereador Indiara, o tempo do vereador está esgotado, 30 segundos para concluir. Perdão. Então, nós votaremos favorável, participamos, acompanhamos as discussões com a Prefeitura e com a Agência Curitiba de Desenvolvimento, o Comitê de Inovação, e parabenizamos, né, pela aprovação do projeto, e estamos muito felizes que isso se torne realidade em Curitiba. Obrigada. Obrigado, vereador Indiara Barbosa. Bom, por falta de tempo, eu encerro a discussão. Acho que o líder talvez queira discutir brevemente. Obrigado, senhor presidente.